Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fortalecer e hoje vai dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal aqui com o VBA, tá? Então a gente está criando uma estratégia bem robusta, bem completa aqui com o VBA, com várias aulas aqui já. Saímos do zero, tá? Então se você for novato não tem problema, saímos do zero, montamos aqui um exemplo bem legal, onde a gente construiu já algumas ferramentas. Então a pessoa já consegue vir aqui cadastrar suas contas bancárias, tem até um gráfico ali que mostra a distribuição, tem aqui agora a janela de meu dinheiro, onde movimentação entre contas é onde a gente está trabalhando, onde a gente está fazendo aqui as nossas ajustes, tá? Então a gente já fez boa parte dessa mecânica e já está ficando bem legal aqui pra gente, tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Lembrando, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar as aulas anteriores, tá? Antes que eu me esqueça, vai aparecer aqui em cima, caso você tenha perdido alguma das outras aulas, tá bom? Mas enfim, o que a gente fez na aula passada? A gente cadastrou aqui esses itens, a gente fez uma segurança para evitar que a pessoa faça uma movimentação quando ela não tem saldo suficiente, então vai dar um aviso para a pessoa. E agora está lançando esses dados aqui nessa lista, deixando sempre a movimentação mais recente para cima, para ficar mais fácil a pessoa se localizar, tá? Então isso daqui vai ajudar aí para você ter um resultado legal nas suas apresentações, tá? O que a gente tem que fazer agora? Então agora que ele consegue fazer essa movimentação, tem um detalhezinho que eu quis deixar aqui para mostrar num vídeo separado para todo mundo entender. Lá na playlist que eu falei do código mágico, ensinei vocês a criar uma estratégia de módulo de classe, na qual você tem o seu módulo de classe programando todas as mecânicas das suas caixinhas. Então, por exemplo, aqui, quando eu passo o mouse, ele faz esse zoom ali, que é super legal, é bem intuitivo ali para a pessoa e dá um acabamento bacana, né? Então, esse é um comportamento que eu acho legal, eu coloco em todas as minhas caixas de texto e caixas de combinação, e isso daqui não sou eu que estou programando, né? Se você acompanha os aulas anteriores, você viu que eu só coloquei a caixinha ali com o padrão certo de nome e ele já entrou desse jeito, né? Mas como que isso acontece, né? Então, você vai ver que, por exemplo, quando eu faço preenchimento aqui, ele não me deixa, na parte de data, que é o assunto da nossa aula de hoje, ele não me deixa digitar texto. E isso é um comportamento também que foi garantido, tá? Então, quando eu coloco aqui um número, né, por exemplo, o número 5, ele não vai me deixar colocar o número 5, porque no primeiro dígito da data ele deixa só o 0, 1, 2 ou 3. Percebeu? Então já tem vários controles ali que fazem parte do preenchimento dessa caixinha. Isso está sendo feito pelo módulo de classe, tá? Como que a gente fez isso de forma muito rápida? Mas se você não sabe o que eu estou falando, se você está boiando com o que eu estou falando aqui, vem na descrição e vai lá na playlist do código mágico, tá? Vai lá, que lá eu mostrei como que isso é feito, tá? Aqui eu estou aplicando isso, mostrando um exemplo de aplicação para vocês no código real. Mas enfim, então o que acontece? Aqui você vai perceber que normalmente, se você já acompanha outros projetos, o que eu faço? Eu não deixo a pessoa preencher coisas erradas, tá? Então, por exemplo, a pessoa não consegue digitar 5, mas ela consegue digitar 3. Só que se ela digitou 3, ela não consegue colocar 9, mas ela consegue colocar 1, porque não tem o dia 39, mas tem o dia 31, ok? Se ela colocar 2, 29, aí existe. Isso é bacana. Aí quando ela coloca o 02, por exemplo, já vai aparecer 29 de fevereiro. E aí tem um detalhe. Se eu colocar aqui, olha, de 2025, tá? O que ele vai fazer? Quando ele termina de fazer o preenchimento, né? Quando ele termina esse preenchimento todo, ele mostra que, opa, olha, 29 de fevereiro não é uma data válida, né? Favor verificar. Então, beleza. Até aí, maravilhoso. Vou dar o OK. E aí, só que se eu sair da caixinha, ele me deixa manter o resultado inválido, porque não tem 29 de fevereiro em 2025, porque não é bissexto. Tá? Então, como que a gente vai fazer e por que isso aconteceu? Por que eu não coloquei já no módulo de classe também para fazer essa intervenção? Tá? Então, vamos entender isso. Vou fechar aqui. Para a gente entender, a gente tem que entender como funciona esse módulo de classe de forma bem rápida. Se eu vier aqui, olha, no módulo de classe, tá? Então, ou até melhor, se eu vier aqui no user form, tá? Então, eu vim aqui no user form, lá no initialize do seu user form, tá? Então, o que ele faz? Ele define um controle, né? Então CTRI como MC Controles, que é o MC Controle no nosso módulo de classe. Eu falei, olha, eu vou colocar uma coisa nova lá no módulo de classe, fica atento. É isso que eu estou falando aqui para o meu user form. Aí eu criei um CTR, que é o próprio controle. Aí depois eu falei para ele, para cada CTR dentro dos meus controles, ou seja, para cada controle que existe nesse user form, você vai fazer isso daqui para mim. Então define o CTRI como um novo
MC controles, ou seja, um novo controle que se comporta desse jeito no meu módulo de classe, vai lá e faz esse config CTRs aqui para o meu CTR em questão. Então ele vai passar por cada item. Tem uma caixinha de texto, ele vai configurar CTR. Tem qualquer outro tipo, ele vai fazer isso daqui para todos os controles que tem no meu projeto. É assim que ele faz isso de forma automática. Tá? E aí depois ele vem esse controles.add o CTRI, ou seja, ele coloca isso dentro de um pacote para ele entender que eles funcionam de forma padrão. Tá? Então isso daqui é a mecânica que eu chamo lá de mágica, digamos assim, porque ela faz aí a programação que você quiser, tudo bem? Então aqui ele entendeu quantos controles existem, quais são esses controles, e para todos esses controles ele fez esse config CTRs. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, se ficou perdido, deixe aqui nos comentários. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos dar uma olhadinha nesses MC controles aqui, que isso você vai ver que tem um monte de coisa. Não vou passar item por item, porque isso aqui, como eu disse, tem uma playlist ensinando a fazer isso aqui, tá? É só pra gente realmente entender o que ele faz aqui. Mas o config CTRs que ele chamou é esse config CTRs aqui, olha. E o que ele faz aqui? Ele chama esse classificar, né? Então o que é o classificar? Ele descobrir qual que é o tipo e o subtipo do seu controle. E essa é a parte importante, tá? Então lá na lógica do meu nome, do nome que eu estou dando para os controles, o que eu estou falando? Primeiro ele tem sempre duas letras. E eu sempre falo para vocês, olha, essas duas letras têm a ver com o tipo do controle. Por exemplo, todos os command button eu chamo de BT. Isso foi um padrão que eu defini. Todas as text box eu chamo de TB. Todas as combo box eu chamo de CB. E assim por diante. Então esse é um padrão que eu utilizo e aqui eu estou aproveitando essa padronização a meu favor, tá? Então, primeiro ele define lá o tipo, isso nesse classificar CTR aqui, tá? Não vou mostrar ele aqui porque senão a gente ficar repetindo muito o que a gente já falou, mas nesse classificar ele fez isso. E depois ele tem um underline e tem um textinho também que é um código, que é o subtipo. Como assim? Dentro de cada estratégia, se eu vier aqui, olha, eu tenho uma colinha, eu criei vários subtipos, olha. Então aqui, ó, cola para subtipos. Então, e é exatamente desse jeito que eu uso para programar, porque eu posso esquecer isso, não tem problema, só preciso ter algum lugar para consultar isso, tá? Então, olha, se for text box, ou seja, se começou como TB e a segunda parte eu digitar livre, então quer dizer que a pessoa pode digitar qualquer coisa. Se for text box e a pessoa digitar dinheiro, quer dizer que ele tem que se comportar no formato monetário. Então a pessoa vai escrever e ele vai se comportar na estratégia de dinheiro. E aí vai ter vários aqui, olha, vai ter para porcentagem, vai ter para número de celular, número de telefone, CPF, CNPJ, os dois, né, CNPF e CNPJ ao mesmo tempo na mesma caixa, RG, número, data, hora, conta e agência, né, pensando em banco. E o que vai acontecer? Essas estratégias aqui são estratégias que eu utilizo com frequência, por isso que eu já deixo elas prontas. Se amanhã aparecer uma outra estratégia que eu queira colocar aqui dentro, por exemplo, sei lá, e-mail, né? E posso colocar um aqui em formato para e-mail. Hoje em dia eu uso livre para e-mail, mas se eu quiser algum dia fazer um comportamento diferente para e-mail, eu posso criar um mais aqui. E esse é o legal desse código mágico, você pode ir incrementando ele quanto você quiser, tá? Então, qual que a gente está usando lá? Aquele formato é o formato data. Então, aquela caixa de texto ela tem data na parte do subtipo. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o módulo de classe e entender como ele funciona. Então, ele vem aqui, ó, dá um select case nesse tipo. O que é o tipo? Para a caixa de texto, que é nosso caso, é uma text box. Então, é TB. Então, ele vai procurar aqui. Se for BT, não é o caso. Se for CB, não é o caso. Tá vendo que eu vou fazendo para todos, ó. Se for CH... Se for FM, que são os quadros, LB, que são os labels, tá vendo? Ó, toda a programação. Esse é um código grande, mas eu faço ele uma vez só. O LT, né, que são as listbox, os MP, os OB, então vai tanto todos até chegar a quem TB. Percebe que até aqui eu coloco em ordem alfabética para eu poder voltar. Por quê? Quando eu estou programando, às vezes me vem alguma ideia que eu falo, caramba, olha, se a minha biblioteca eu fizesse esse detalhezinho a mais, ia ficar muito melhor. Então o que eu faço? Eu às vezes paro a minha programação que eu estou fazendo, vou lá na biblioteca, programo só aquele pedacinho, e às vezes é um detalhezinho, é uma linha, ou alterar uma coisinha só para deixar mais interessante. Salvo lá na biblioteca, e aí todos os próximos códigos que eu for fazer já vão ter aquele novo comportamento, entendeu? Então, e fica mais fácil para eu saber onde fazer isso dessa forma, porque eu sei, eu quero alterar
a text box porque eu quero que ela tenha agora uma fonte diferente, por exemplo. Então eu posso vir aqui e alterar só para text box. Então só no case istb, tá? Aí ele vai fazer o seguinte, aí ele vai lá, seta o meu console e tudo mais, faz aqui alguma verificação com aquela caixa, não tem problema. E aí ele vai fazer aqui, olha, uns case de subtipo, tá? Então essa parte importante aqui pra gente. Então o que ele vai fazer, ó? Se o subtipo for, né, então cell, ou seja, se for celular, ele vai definir max length para 16, porque se o número de celular no padrão que eu uso tem 16 dígitos. Se for telefone celular, né, ou CPF, é 14. Se for CNPJ ou os dois, 18. Se for RG, 12. Claro que legal. Se for data, é 10. Assim que eu controlo quantos dígitos a pessoa pode fazer em cada caixa, de forma simples. Então eu programei uma vez e ele já entende. Então percebeu? Subtipo eu vou usar toda vez que eu quiser fazer essas verificações, tá? Aí depois, olha, ele vem aqui, define lá novamente e faz ali o S, tá? Beleza, mas ele não fez nenhum comportamento. Vamos fazer o seguinte, então aqui criou esse controle, tá? Com o seu max length certo. Se eu vier mais para baixo aqui, olha, você vai perceber que existe aqui, olha, CTR-TBP. Isso aqui é a text box que você preenche lá no user form. O TBS é onde aparece o texto padrão lá no fundo, aquele que fica cinzinha. O TBP é o que você realmente está preenchendo, tá? Então é aqui que você vai ter todos os controles. E você tem, olha, evento change. Aí o que ele vai fazer aqui no evento change? Ele também verifica subtipo. Olha, se o change for do subtipo data, ele se comporta de uma determinada forma. Se o change for para número, ele se comporta para outra forma. Então isso aqui você pode ir fazendo de várias estratégias que você quiser. Aí tem evento. E aqui a gente chegou no ponto crucial da aula de hoje. Tá? Então a gente tem, olha, change, eu estou usando. Key down, estou usando. Key press, eu estou usando. Mouse move, eu estou usando. Que são aqueles controles, todas aquelas mecânicas de comportamento para todas as minhas text box que eu quero a partir da minha biblioteca. Agora, por que eu não fiz o evento exit? Porque ele não existe aqui. Né? Então, infelizmente, quando você faz ali essa estratégia de você simular, que é o que eu estou fazendo aqui, pedir para o módulo de classe simular o comportamento dos eventos dos seus controles, ele não executa todos os eventos. Isso é um bugzinho, digamos assim, uma falha, talvez até uma fraqueza do próprio VBA. Tá? Então, por quê? A programação orientada para objeto do VBA é uma gambiarra, para ser bem sincero. Então, em outras linguagens mais robustas, isso aqui é muito mais fácil de fazer. Tá? Mas, isso que você está vendo aqui é um detalhe que você tem que levar em consideração. Então, ele não tem um evento exit. Eu estou utilizando aquela mensagem de erro lá que você viu, foi aqui que saiu. Olha, quando ele faz o change e o text length é igual a 10. Aí ele verifica se a caixinha está certo ou não. Então é assim que ele descobre se ele pode ou não fazer aquela verificação. Agora, como que eu faço então para colocar essa informação? Se você quiser fazer esse preenchimento dentro da saída da caixa, como a gente costuma fazer em várias estratégias, você vai ter que fazer isso lá no user form, tá? Não dá para fazer aqui porque ele não tem esse evento aqui dentro, tá bom? Então, só para ficar claro que isso bem explicado de forma clara, para todo mundo entender o motivo que alguns controles, alguns comportamentos de controles não estão sendo feitos direto pela biblioteca. Então leve isso em consideração também, vai fazer diferença na sua codificação no dia a dia, tá? Então como que eu faço para fazer isso fácil lá no user form? Então eu vou pegar a caixinha de data, que é essa caixinha aqui, mesma coisa para qualquer outro comportamento que você queira que não tem um evento lá, tá? Eu já vi algumas pessoas utilizando algumas estratégias para forçar ele a simular aquela mecânica. Eu já testei até algumas, tá? E eu achei que fica muito pesado e que não vale a pena, tá? Isso foi a minha opinião, por isso eu não apresento essa estratégia, porque eu não gosto de usar para mim, então eu não gosto de apresentar aqui para vocês. Eu acho que não é bacana, tá? Mas tem algumas saídas que você pode tentar, e um outro bug que você pode ter
essas saídas elas precisam de coisas muito específicas aqui dentro do VBA, e essas coisas específicas podem dar problema para outros computadores, tá? Então por conta disso eu também não gosto dessas saídas, tudo bem? Mas enfim, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou vir aqui dentro e vou criar um evento exit para a caixinha em específico, tá? Então posso fazer isso mesmo já tendo os outros controles lá? Pode, você pode ter aqui, mesmo que ele já tenha um evento change lá, por exemplo, você pode criar um evento change aqui, os dois vão funcionar, tá? A única coisa que você tem que tomar cuidado para eles não serem conflitantes, né? Então, por exemplo, eu estou mandando aqui no change ele ficar azul e lá no change eu estou mandando ele ficar vermelho. O que ele vai fazer é o que ele rodar por último, né? Então, toma só esse cuidado, tá? Mas você pode ter esses eventos duplicados, digamos assim, tá? Então, aqui no evento exit, eu quero que ele faça uma verificação do que foi preenchido, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, o ifme.tb, vou colocar maiúsculo só por mania, tá? Então o ifme.tb datamove and o if, tá? Então vamos dar um foco ali para ficar mais curto e mais simples nosso código. Aí o que eu vou fazer? Primeira possibilidade, a caixa ter ficado vazia. Se a caixa ficou vazia, eu não tenho que me preocupar com ela. Então if.value é igual a empty, then exit sub, ok? Então, é an if, ok? Então, olha que interessante, se for vazio, você já sai do código, não precisa se preocupar com ele, nem precisa do end if aqui, né? Tô exagerando aqui, mas enfim, já sai do código. Beleza, saiu do código, tá tudo resolvido. Agora, outra condição, se ela não ficou vazia, aí eu vou querer aproveitar que eu estou mexendo aqui e vou colocar aquele comportamento da pessoa ter preenchido só dia e mês, para ele adicionar a questão do ano de forma automática. Eu mesmo não gosto de ficar digitando o ano, porque eu sou preguiçoso. Então o que eu vou falar para ele? If.textLength for igual a 5, quer dizer que a pessoa digitou dia e mês, lembrando, são 2 dígitos por dia, que é a barra, fiquei com 3, 2 dígitos por mês, por isso 5, tá? Se for igual a 5, then .value vai ser igual a .value, ou seja, o que já está escrito que a pessoa digitou, e comercial, a barra, ali separadora do ano, e aí o ano de hoje, né? Então, year, date. Então, assim, toda vez agora que a pessoa sair, depois de ter digitado lá dia e mês, ele já vai colocar o ano automático, tá? Então, isso é bacana. E outra coisa que eu quero falar para ele é o seguinte, agora que você completou a data, verifica se essa data que a pessoa digitou é uma data válida ou não, tá? E aí eu posso fazer, como eu sou preguiçoso, eu vou vir aqui, para não deixar uma mensagem diferente também, tá? Vou vir aqui e vou pegar a message box que eu já criei aqui, olha, message box, que é justamente essa mensagem aqui, olha. Então, vou copiar ela e vou usar ela aqui para ficar a mesma mensagem, ficar até mais agradável ali para a pessoa, tá? Então, if ou melhor, isDate, isso aqui que vai verificar se é uma data ou não, tá? Ele já verifica se está preenchido certo e se aquela data é válida. E ele é inteligente a ponto de descobrir se aquele 29 de fevereiro, por exemplo, é válido ou não, considerando anos bissextos, tá? Então ele é inteligente e já vai garantir tudo que você precisa ali com data, tá? Então, se é data, o ponto value, né? Então se isso daqui tem formato de data, pode ser entendido como data, é igual a false, né? Então, ou seja, se deu problema, then colei aquela message box. E aí, só para quem não tem aqui para copiar, só para a gente verificar. Olha. Então, a data informada, abriu parênteses, vai aparecer ali o ponto value, ou seja, a data que a pessoa mostrou, fechou parênteses. Não parece ser uma data válida, né? Favor verificar. VB critical por aparecer como erro, entrada inválida. Tá? Fez isso, agora o que eu quero que ele faça? Limpa essa caixa, para não deixar a pessoa preencher errado. Tá? Então, ponto value é igual a empty, tá? E aí, por último, né? Então, ponto value ali vai ser igual a empty. E aí, toda vez que ele fizer essa estratégia, tá? Eu vou falar para ele também, ou melhor, já limpou ele, tá bom. Então, and if. Eu ia falar para ele dar uma mensagem, mas não precisa. And if. Então, toda vez que ele fez isso, vai limpar ali a informação e tá tudo certo, tá? Uma coisa que já me perguntaram, né, numa aula uma vez, numa aula particular, é o seguinte: por que eu não coloco essa verificação, né, junto dessa verificação aqui? Tem dois motivos. Primeiro, porque eu quero fazer esse completar do texto, tá? Mas mesmo que você não quisesse fazer essa verificação, não dá muito certo você fazer as duas coisas juntas.
Por quê? Quando você coloca um OR ou um AND dentro do seu if, ele testa as duas possibilidades, tá? Ele não testa uma e já para, ele testa as duas. E se tiver vazia e ele rolar o isDate, vai dar problema, tá? Então ele vai dar bug. Então por conta disso eu faço separado, ok? Beleza, então aqui tá tudo certo. Tem mais um detalhezinho que eu quero ajustar, mas eu vou deixar para vocês verem aqui o preenchimento. Opa! Para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Tá? Então F5, vamos testar só aquela caixinha. Eu vim para cá, movimentação de contas. Vou deixar ela vazia, então não faz nada, então continua funcionando certo com relação a isso. Agora vou colocar uma coisa nada a ver aqui, por exemplo, 29 de fevereiro até vou colocar só fevereiro, sair, olha lá. Então ele preencheu o 2025, isso é o que eu queria, e deu a mensagem de erro, ok? Tá? Só que daí, olha que legal, apareceu 2 vezes a mensagem de erro, tá? Então isso eu não quero que continue acontecendo, tá? Então por quê? Agora eu coloquei uma mecânica nele que ficou ali em conflito. Então, lembra que eu falei? Não posso deixar conflito dentro do meu código, porque senão ele vai ficar aparecendo 2 vezes o mesmo erro. Por exemplo, se eu colocar 29 de fevereiro de 2025, ele vai dar a mensagem que é lá do módulo de classe, porque ele atingiu o limite de caracteres, ok? E aí, se eu sair desse jeito, ele vai dar a mensagem de novo. Então isso não é legal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do módulo de classe, tá? Então percebe, como eu estou fazendo uma estratégia pontual, então eu não vou fazer a estratégia geral, tá? Porque eu quis fazer uma estratégia diferente, tudo bem? Beleza, então eu vou fechar isso daqui, vou lá no meu módulo de classe novamente, tá? Então eu vim aqui, olha, no MC Controles, eu já estou aqui na linha correta e eu vou tirar essa linha aqui, né? Então End, Shift, Home, opa, show. End, Shift Home e pronto, tirei essa verificação. Agora ele só faz aqui o subtipo do número. Então agora ele não faz mais a outra verificação, então ele só vai dar uma mensagem de erro, que é o que eu quero que aconteça, tá? Então vamos rodar mais uma vez e testar. Lembra, testa tudo que você está fazendo para evitar bug, que o bug se alastre, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 29 de fevereiro de 2025, não deu erro. Quando eu sair, agora sim, e ficou vazia. Então ele entrou para padrão de preenchimento que eu estou utilizando. Ah, Lucas, então por que tem na sua biblioteca aquela outro controle? Porque normalmente eu deixo a pessoa digitar errado com relação a essa estratégia e verifico isso no botão, tá? Então quando eu faço a verificação no botão, eu posso deixar a pessoa digitar errado, que seria outra possibilidade, tá? Então a pessoa digita errado ali uma data que não vale, só que quando eu faço a verificação, eu faço esse alerta para a pessoa e paro ali. Então são só 2 estratégias diferentes, é até difícil de falar qual é melhor, qual é pior, né? É só uma questão de preferência no seu código mesmo, tá bom, galera? Então eu quis fazer uma aula separada só para falar desse detalhe, para ficar claro para vocês e utilizarmos também aqui como um exemplo, né, de por que eu tenho que tomar esse cuidado entre o meu módulo de classe de biblioteca, que é super legal, e estratégias que eu faço pontuais ali dentro do meu user form para melhorar meus controles, tá bom? Uma dica legal é, a gente está com uma promoção legal para as nossas últimas vagas, tá? Estamos últimos horários aqui para aulas particulares de Excel, VBA e inglês, tá? Então entre em contato com a gente e vem aqui na primeiro contato, primeira mensagem que eu vou deixar aqui fixada, né? Então justamente eu vou colocar aqui um link para um grupo de WhatsApp que a gente está liberando para todo mundo, tá? Então você vai poder acessar e lá eu deixo dicas também, informações, infográficos, um monte de coisa legal todos os dias, tá? Então de segunda a sexta, só fim de semana que não, porque a gente descansa, mas enfim, segunda a sexta tem alguma coisinha nova ali, vai ter coisa bem bacana chegando lá para vocês também, tá bom, galera? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.